E aí, meus amigos, está começando um novo episódio de Criative-se. Aqui a gente fala sobre o que ativa as boas ideias. Ouvimos cases de pessoas que nos inspiram e hoje eu vou falar com Sara Oliveira, uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Compositora, cantora, artista, que tem feito uma história com Deus e tem abençoado muita gente. Tudo bem, Sara? Tudo bem, pastor? Meu Deus do céu! Meu Deus. Sempre sonhei de ser apresentada assim, né? Faltou botar assim, ó, seminarista, não sei o quê, tem 3 faculdades. Foi, Senhor. Muito feliz de estar aqui, que honra, que privilégio, que prazer. Eu tô tentando fingir costume, gente, mas não dá não. E aí é uma honra para mim ouvir isso. Assim, a sua caminhada com Deus e o que ela tem gerado, a forma que você processa isso, traduz em canções e abençoa, conta seu testemunho, sua história, realmente abençoa a minha vida, abençoa essa igreja, abençoa muita gente nessa nação. Amém. E fala para mim, Sara, como é que foi sua história, assim? Como é que você veio para Jesus? Como é que você veio também para a arte, onde você se descobriu ali adoradora, artista e começou a fazer esse caminho aí com Deus? Vamos lá, né? Uma história bem doida. Eu tenho que tentar dar uma resumida, coisa que eu não consigo muito, pra vocês terem uma noção. Quem quiser conhecer um pouquinho da minha história na íntegra, né? É tipo série do Netflix. Você tem que fazer um cálculo ali, é 1h38. E isso porque eu tentei resumir, gente. A pessoa fala, né? Tô até pensando em criar um podcast e vai ser, fala, Sara. O problema é que não vai ter filho. Mas eu vou tentar resumir. Eu quero muito agradecer, é uma honra estar aqui. Você é uma pessoa que me inspira demais. E ser convidada nessa estação da minha vida a estar aqui é uma validação dos céus para mim. Então, assim, já tô com muita expectativa, né, do que o Senhor está ativando através dessa conexão, desse podcast. Mas vamos lá, contar a minha história, né, gente? Eu acho que eu perdi um pouquinho o sotaque. Eu moro aqui já há 16 anos, mas eu sou soteropolitana, nasci em Salvador, Bahia. E quem nasce em Salvador, Bahia não nasce, né, gente? A gente estreia, né? Dizia a manhinha que eu não cantei, não chorei, eu cantei. Né? Então, tipo assim, que o meu era pra ser engraçado isso, mas era mais engraçado da minha mente. E literalmente o baiano, ele é um evento, assim, o nascimento de um baiano é um evento que dá tudo errado, né? Tipo assim, fura o pneu do carro. E manhã conta, assim, várias histórias inusitadas do meu nascimento, que dava ruim, que pegou um motorista bêbado e tal, e pra chegar até o hospital. Então é sempre um evento, então o baiano literalmente não nasce, ele estreia, e o Senhor escolheu. Mas quando tem muita complicação, assim, no caminho, você sabe, né? A fúria do inimigo. Porque tá vindo alguém para abençoar muita gente. O capiroto fica furioso, né? O nascimento de Jesus foi assim, foi né? Assim. Mandou matar todo mundo. Moisés. Ficou... Então, né? Tudo desse jeito. Uma libertadora, meu Deus. E aí eu nasci em Salvador. Infelizmente, assim, né? Agora eu vou falar a frase mais usada pelos crentes. Não nasci no berço evangélico, num berço cristão, né? Eu venho de uma família bem doida, bem disfuncional. Bem desestruturada. Pra você ter uma noção, meu pai encontrou minha mãe num prostíbulo, resgatou ela desse prostíbulo. Foi o Boaz dela, mas num contexto bem fora da Bíblia. Porque ele era um homem casado e tal, e aí ele viu uma moça sofrendo, que foi enganada, resgatou ela lá e fez dela sua mulher. E a gente nasceu dentro dessa realidade, né? Dizia painho que ele tem 29 filhos. Desses 29, ele queria populacionar a terra, né? Nasceu em 1940, cara. O velhinho era embaçado. E desses 29, eu só conheci 9. Toda vez que eu vejo um pretinho, inclusive tem um aqui atrás da câmera, o Júlio, eu penso assim, deve ser meu irmão. Se não tiver pai, se não tiver o registro do pai, pode ser meu irmão, porque pai eu queria populacionar a terra. E desses 9, né, eu morava com 5. Eu sou filha única. São 5 homens e eu de mulher, e a nossa casa era uma bagunça. A briguinha mais leve que a gente tinha acabava em facada. Meu Deus. Será que a gente era perturbado, cara? As pessoas às vezes, pastor, destacam o quanto eu sou intensa, o quanto eu sou extravagante. Falei, cara, não tem outra escolha. Se eu vivi esse extremo, né, de tanta tribulação
para Deus eu tenho que ser uma bênção mesmo. É tipo ele falando com Abraão, né? Anda na minha presença, ser perfeito, ser o mais intenso que você puder e causa um estrago no inferno. É por causa dessa realidade. E como que foi seu encontro com Jesus nessa e aí, história? No meio desse lar totalmente desestruturado, eu morei em cada pedacinho da Bahia, né? Eu sou filha da velhice. Quando eu nasci, meu pai já tinha mais de 60 anos. E ele vivia de uma aposentadoria para sustentar essa casa gigante, né? Eram 8 pessoas. E a gente teve muitas dificuldades financeiras, né? Muitas mesmo. A gente não tinha onde morar, a gente morava cada 3 meses num endereço. Mas Deus tinha um controle da minha história. Deus sabia que eu precisava dar uma peregrinar em Salvador, até morar do lado de um crente abençoado para falar do amor de Deus para mim. E aí a gente sempre era despejado após 3 meses. Aí fui morar num cortiço, tinham várias casinhas, né, uma do lado da outra. E eu tinha aproximadamente 9 anos. Meus irmãos, eles eram músicos, né? Tocavam nos carnavais da Bahia e tal. E, então, assim, na Bahia, quem nasce em Salvador, ele nasce em meio a um contexto artístico muito forte, muito natural. Então, todo mundo que eu conheço ou canta, ou dança, ou toca, tem alguma habilidade artística, faz alguma coisa, atua, faz alguma coisa. Tem muitas, como eu morava na periferia, tem muitas ações do governo e ações sociais para incentivar a arte, né? Então, assim, pra você ter uma noção, eu já fui modelo, já fiz um pouquinho de teatro, já fiz um pouquinho de tudo na minha infância, que era uma forma de tirar a gente da rua para ver se a gente ia ter um futuro diferente e não escolher outros caminhos. E aí eu fui morar do lado dessa vizinha, meus irmãos músicos, e o meu irmão, ele tinha acabado de entrar numa super banda e tinha carnavais para fazer nos trios elétricos, aí já é tipo assim, o top dos tops dos eventos da Bahia, e ele precisava tirar as músicas. Naquela época era fita, né, gente? Eu sou muito nova, mas mesmo assim, as pessoas já tinham CD e tal, lá na nossa realidade, a gente ainda ficou alguns anos com as fitas, né? E ele tinha preguiça de ficar voltando as fitas. O que ele fazia, né? Eu sou, depois de mim veio o caçula, né? Então eu sou a penúltima filha a nascer. E os meus irmãos abusavam muito de mim. O que ele fez? Me fez aprender todas as músicas que ele precisava tirar para que eu ajudasse ele a tirar as músicas. Nisso, né? Todas as vezes que eu cantava, que eu semitonava, que eu fazia alguma coisa errada, eu levava um beliscão, né? Tipo assim, canta direito, canta na nota. Então foi na base da paulada mesmo. Tipo, você pegava o chinelo, levava uma chinelada, dizia, canta na nota. Isso, de alguma forma, meu irmão foi ali o meu primeiro professor de canto e o único, né? Eu nunca, depois disso, eu nunca mais fiz, não fiz aula de canto, mas ele foi quem me ensinou a ser afinadinha, né? Então eu cantava certinho, eu apanhava. E aí eu fui ficando afinada e eu passava o dia inteiro cantarolando, né? Eu sempre fui uma criança muito intensa. As pessoas às vezes, né, falam assim, Sara, você é ligada no 220. Cara, põe 5 homens dentro de casa e eu sendo a única menina. A única coisa que eu não fiz na infância, o que eu menos fiz foi brincar de boneca. Porque as nossas brincadeiras eram de lutinha e tal. Então eu estava sempre agitada. Meus irmãos não me davam sossego. E aí eu vivia cantarolando e bagunçando no quintal ali. A vizinha me ouviu cantando. E ela era uma ministra de louvor na igreja. Quando ela me ouviu cantando, ela disse assim, nossa, você tem uma voz bonita, você tem uma voz afinadinha. E ali ela me adotou. Ela disse assim, olha, eu vou te ensinar a cantar. E começou ali a me ensinar as canções da igreja. E eu fui amando aquilo, né? Porque ela me incentivava muito e dizia que eu tinha um dom, que eu tinha um talento e que só precisava ser trabalhado, né? Os meus pais, eles nunca ensinaram nenhum tipo de religião pra gente. A gente tinha liberdade para seguir o que a gente quisesse, porque eles acreditavam em tudo, né? Lá na Bahia tem muito esse secretismo e tal, as pessoas vão à igreja católica e frequentam outros tipos de religiões também, tudo ao mesmo tempo. Então eles deixavam a gente muito à vontade. A maioria dos meus amigos fizeram primeira comunhão e tal, a gente não. Se a gente tivesse um interesse, eu lembro que eu mesma fui à igreja católica quando eu era pequena, porque eu falei assim, cara, eu acho que eu sou a única endemoniada, porque todo mundo tinha foto segurando a vela, todo mundo fazia a primeira comunhão e eu não tinha, né? Eu mesmo me sentia diferentona do rolê, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Mas Deus tinha um propósito, não sei, né? Pra mim, que Ele não deixou. Nenhum de nós fomos batizados e nenhum de nós fizemos a primeira comunhão. Deus já tinha um propósito para mim e isso não aconteceu. Foi aí que ela decidiu fazer um convite. Ela falou assim, olha, eu quero te levar na igreja. E aí eu falei assim, fala com manhã, se manhã deixar, né, eu vou. E pra você ter uma noção, pastor Marco, eu era uma pessoa uma criança muito bagunceira. Então quando a vizinha falou assim, ó,
posso levá-la na igreja? Minha mãe falou, leva essa menina, porque essa menina precisa mesmo para a igreja. Quem sabe ela se aquieta, porque a gente deu muito trabalho mesmo para minha mãe. E aí ela me levou à igreja. Eu sempre fui uma criança muito sensível, de discernir os ambientes, de olhar para as pessoas e dizer assim, nossa, não quero de ficar aqui. Todo artista, ele é muito sensível, né? Então, assim, eu discernia os ambientes, eu dizia, não gosto disso aqui, não me envolvia com as religiões, porque eu não gostava e tal. E eu tinha uma fé, uma coisa assim natural, eu acreditava em Deus. Eu fui até o altar, entreguei minha vida a Jesus sem nenhum apelo. Eu sabia que aquela atmosfera era algo que eu nunca havia experimentado na vida. E que era algo bom e que me trouxe paz. E o único desejo que eu tive com 9 anos foi, eu preciso disso. Então eu vi as pessoas ali adorando, as pessoas levantando a mão, e eu disse assim, isso aqui é muito bom. Eu me senti uma criança num parque de diversões, mas foi dentro da igreja, dentro daquela atmosfera. Aquilo mudou a minha vida. Eu só conseguia chorar. Todos foram constrangidos de ver uma criança tão quebrantada. Porque eu discerni, aquela experiência foi a experiência que mais me impactou. E ali, nesse endereço, foi o lugar onde eu morei mais tempo. Eu fiquei 1 ano e meio, ela foi ali uma mãe espiritual, uma discipuladora. A igreja me adotou, eu virei o chaveirinho da igreja. Não precisava de Com muito, quantos né? anos? Tinha 9 anos. 9 anos. Era só me dar comida. E é muito legal assim, Sara, que eu me lembro quando eu conseguia feito, assim, o feito de sair da igreja, tendo os meus pais cristãos, pastores e tal. E eu saí na adolescência. E eu me tornei, assim, muito questionador de tudo. Então eu não conseguia mais receber uma palavra. Eu não conseguia mais, assim, receber para o meu coração. Porque quando eu via, eu só conseguia avaliar. E eu me lembro que um dia, né, eu tinha tido uma experiência com Deus no meu quarto, mas eu não conseguia de jeito nenhum me conectar com a igreja. E eu me lembro que quando eu cheguei, assim, tentando me conectar, estava num ambiente de adoração, que tomou o ambiente, que assim, foi tão forte para mim, você falando da sua experiência de conversão, né, que não teve apelo na hora da música e na hora do louvor, pegou seu coração. E eu comecei a chorar, eu não conseguia mais me defender da palavra. E foi assim, quando eu me reconectei com Deus de fato. Então Deus usou uma sensibilidade por meio da música para trazer um quebrantamento, para abrir um caminho para que a palavra dele entrasse, né? E isso é muito forte, né? Você contando a sua história, quantos desafios aconteceram, porque a arte, ela tem esse poder de sensibilizar, de quebrantar, de fazer cair defesas. É muito atrativo, né? E uma criança, ela fica tão envolvida, né? O Pedro, já com meses, é a primeira vez que ele conseguiu mexer, começou a ter mais noção dos movimentos, ele se movimenta de acordo com a música. Se a música é mais rápida, ele movimenta a cabeça mais rápido, ele quer dançar e ele fica tentando balbuciar a música, já bebê, né? E por isso também esse território aí no coração do artista. Mas ele é influenciado por essa atmosfera, né? Por esse ambiente, né? O Pedrinho, ele nasceu praticamente na igreja, né? Ele mas assim, você tinha uma atração pela música antes de ter entendimento, o poder que ela tinha na sua vida. Tanto que, nessa experiência, eu esqueci de mencionar, né? Quem assistiu meu testemunho sabe que eu toco nesse assunto, foi ali que virou uma chave que Deus me escolheu para adoração. Porque quando eu entrei, eu me lembro da canção que estava cantando, e tinha uma negona, né? E ali eu fiz esse pedido para Deus, né? Eu sempre fui roquinha, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive essa voz mais roquinha, uma voz mais soadinha e tal. E eu lembro que eu vi aquela negona cantando, e ela tinha uma voz muito grave, né? E para mim eu dizia assim, uma voz gorda, né? Ela tinha uma voz gorda e uma voz grave. Eu olhei para ela e naquele momento eu disse assim, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Eu quero ter essa voz pesada, essa voz gorda, e eu quero cantar para Deus desse jeito. E emocionar as pessoas e tocar o coração das pessoas como o meu havia sido tocado. Ali eu entrei no coral das crianças, né? E fiquei 1 ano e meio ali, me apaixonei pela palavra, fui batizada, tive literalmente um encontro com Jesus que dividiu a minha história, assim, né? Entre um tempo sem Deus e um tempo com Deus. A minha mãe testemunha que nesse 1 ano e meio, a atmosfera da casa foi transformada. Enquanto eu estava ali na igreja, né, a gente não brigava, não tinha confusão, não rolava mais faca no meio da casa.
E eu estava sempre pregando para todo mundo, né? Eu lembro que essa pequena trajetória, né, que durou 1 ano e meio, foi marcada de inúmeras experiências, de visões, de sonhos. Então eu estava o tempo inteiro, né, nessa atmosfera gloriosa. Até que a gente recebeu a notícia que a gente estava sendo despejado e ia precisar se mudar novamente. E eu fiquei muito triste, né? Mas porque eu sabia que eu ia perder o contato com essa vizinha e eu amava a igreja. Toda vez que eu... Gente, quem mora na periferia não tem acesso a muita merenda, né? Então, não sei se você sabe o que é merenda, pastor Marcos? Sim, lanchinho, eu não tinha acesso à merenda. Então eu ia pra igreja, os irmãos me alimentavam e diziam, cara, a igreja é o melhor lugar do mundo. Você tem paz, você tem Deus, você tem comida. Então, assim, os irmãos me alimentavam e diziam assim, a igreja, eu vou perder o contato com a igreja. Meu Deus. E aí eu contei pra ela, a gente chorou muito, porque a gente se conectou muito nesse tempo. E ela então teve uma ideia, ela falou, eu vou levar você para que o pastor faça uma oração por você. Porque eu acredito que nessa mudança, você pode morar do lado de uma igreja. Porque ninguém na minha casa era crente. Então, não tinha quem desse continuidade. Eu era uma criança. Então, ela entendia, assim, que se a igreja fosse muito longe, eu ia perder o contato. E aí, ela me levou para esse pastor fazer uma oração por mim. E eu lembro como se fosse hoje. Aí, foi a segunda experiência mais marcante que eu tive com Deus na minha infância. O pastor se abaixou, olhou nos meus olhos e disse assim, Sara, Deus te escolheu. E eu guardei isso no meu coração, né? De que literalmente não fui eu que escolhi o Senhor, mas que foi Ele que havia me escolhido. E havia me separado desde o ventre. Antes mesmo de eu ter entendimento de quem Ele era, Ele já havia me escolhido. E Ele disse assim, Ele vai levar você aos 4 cantos da terra. Hoje, quando eu penso assim, né? Eu fico imaginando a terra bem quadradinha, Deus me levando, tudo canto é canto. Nos cantos dessa sala aqui. E Ele liberou essa palavra profética sobre a minha vida, que liberou o meu destino profético em Deus. Né? Mesmo se eu ter consciência da dimensão do que aquele pastor estava liberando. E ele tinha muita convicção do que ele estava falando. E ali o Senhor revelou que eu viveria um tempo de trevas, que eu passaria pelo vale da sombra da morte. Mas que o Senhor me resgataria dali por um propósito. E Ele orou por mim, me abençoou. E Ele disse assim, onde sua voz, Sara, onde seus pés não puderem pisar, o Senhor vai levar a tua voz. Eu não tinha noção do que Ele estava falando, né? Mudei, perdi o contato com a igreja. Mas já era um destino profético. Já era algo, né? Mas eu não lembro de muitas coisas que aconteceram na minha infância. Mas eu lembro, essas 2 experiências com Deus me marcaram profundamente. Depois ali eu perdi o contato com a vizinha, perdi o contato com a igreja, parei de ler a Bíblia, né? Não tinha ninguém mais para me inspirar a levar a igreja. Infelizmente eu não fui morar perto de uma igreja, e ainda se estivesse perto da igreja, que eu não tenho certeza, eu não tinha mais forças para ir, né? A minha fé foi ficando fraca e tal, e aí os anos foram se passando. Quando eu fiz 13, 14 anos, os meus pais decidiram se separar, né? Se separar das casas apenas, porque eles já eram separados há muito tempo. Eu vivia nesse ambiente de muita confusão, onde meu pai era muito agressivo com a minha mãe e tal, e aí eu fiquei muito revoltada com isso. Até então eu tinha me afastado da igreja, mas eu ainda era uma criança, então eu estava fazendo tudo direitinho, não tinha envolvimento com nada de errado. Quando eu fiz 14 para 15 anos, eu fiquei muito rebelde. E aí eu comecei a viver esse tempo de trevas que o pastor havia falado. Eu literalmente andei no vale da sombra da morte. E me envolvi com drogas, o Senhor me deu inúmeros livramentos de overdose. E foi um tempo assim onde um abismo foi puxando outro abismo, eu fui mergulhando muito profundo numa vida autodestrutiva. E lá no fundo do poço eu ouvi a voz do Espírito Santo falando no meu coração, dizendo o que Ele tinha para mim. Mas eu estava tão fraca, tão distante, eu estava tão perdida que eu não conseguia ter forças para sair daquilo. E aí foi aí que veio o meu resgate, né? E o Senhor me arrancou da Bahia através da música, através da arte. É por isso que eu sou amante mesmo da arte, porque o Senhor usou a música e a arte para me libertar. Me arrancou da Bahia, né? Eu vim para São José dos Campos para cantar numa banda de axé. E o Senhor me achou aqui, né? Eu vim para aqui para cantar numa banda, porque aí a gente está falando de dois encontros. Ele falou, como foi o primeiro e o segundo, né? A volta do filho pródigo ali. Com 15 anos eu conheci o Bruno, né? Que ele era filho do empresário dessa banda. Eu vim para cantar na banda, deu tudo errado. Mas Deus já sabia, né? Que do jeito que eu estava vivendo lá, com certeza eu iria morrer. Né, porque eu estava realmente mergulhando muito profundo nas trevas e o Senhor me resgatou, me trouxe para São José. Eu sou apaixonado por essa cidade, porque aqui o Senhor mudou a minha história, né, transformou a minha vida através do amor. Né? Eu cheguei aqui, pode falar, né? Tô contando ainda, né? Pode, sim. Qualquer coisa você me corta, porque eu sou de boa. Pode ir. Beleza. Cheguei aqui em São José, gente, eu vim com pensamento de morte. Né? Eu falei, eu vou tocar o terror em São Paulo.
vou ficar muito famosa, vou beber muito, vou usar muitas drogas, vou fazer muita coisa terrível. Eu não tinha nada na minha mente, não tinha expectativa de boas, não tinha perspectiva de futuro, de um futuro bom. Eu só tinha pensamentos de morte. Mas os planos do Senhor são melhores e maiores do que os nossos, né? Os caminhos do Senhor são muito mais altos, os caminhos do Senhor são melhores, os pensamentos do Senhor são muito mais altos. Enquanto eu tinha planos de morte, o Senhor tinha planos de vida. Aí você então veio para São Paulo. Pois é, pastor. Lembra o irmão que me ensinou a tocar, a cantar? Tocar não, gente. Olha o Senhor derramando Foi um o dom. seu irmão que te ensinou a cantar, depois foi essa vizinha que descobriu e te ensinou as músicas da igreja. Aí você foi para a igreja, teve esse momento que você mudou desse lugar, se desviou, entrou numa banda, veio pro axé, Jesus te achou. E aí você, esse irmão então... meu, músico, estava viajando o Brasil inteiro. E ele veio parar em São José dos Campos. E aí ele estava numa banda que foi por intermédio dele que eu saí de Salvador para vir para São José dos Campos. Entendi. Porque eu era menor de idade, né? E esse meu irmão, ele já era maior de idade. Eu vim para ficar 3 meses. Tô aqui há 16 anos. Então eu vim só para passar uma temporada, porque eu estudava e tal. E foi aqui que eu tinha planos assim completamente contrários ao que Deus tinha para mim, né? E planos totalmente ruins, mas os planos do Senhor eram bons para mim, né? E pensamentos ruins que eu tinha do Senhor são melhores, são maiores, e foi aí que o Senhor começou a estabelecer a vontade dele na minha vida. Mudar para São José já era uma coisa boa, né? Mas o que Deus queria era muito maior do que isso. Nessa época eu tinha como referência a Ivete Sangalo, né? Então, tipo assim, eu queria me tornar uma super cantora. E aí tinha aqueles programas de volta pra minha terra e tal, que o povo vinha pra São Paulo pra buscar uma oportunidade. Tinha gente que dava ruim e tinha que voltar, né? Mas tinha gente que dava bom, estourava. Então eu vim pra ser famosa no meio artístico, né? Então a gente entende, a gente constrói uma ilusão de que você saindo, né, do Nordeste e vir pra São Paulo, você tem mais oportunidades. Então eu vim com vários planos para minha carreira artística, né? E os planos que Deus tinha para mim era de restauração, de transformação, me dar uma família, né? E enquanto eu só estava focado na área, na vida artística, e em viver uma vida doida, né? E aí foi quando o Senhor marcou esse encontro. Eu morava numa casa com vários músicos, né? E ali eu tinha um quarto que ficava eu e meu irmão, e eu estava nesse ambiente musical, e o filho do empresário da banda frequentava essa casa porque ele estava aprendendo a tocar instrumentos. E um dia Deus promoveu o nosso encontro. Ele entrou na casa, pastor Marco, mas pensa no homem feio. Mas pensa no homem esquisito. Eu olhei e falei assim, nossa, o povo aqui de São Paulo é estranho, né? O povo daqui de São Paulo é um pouco esquisito, né? Ele tinha umas correntes que ele usava no pescoço, ele usava um tênis que era um cachorrão. Eu apelidei o tênis de cachorrão, um tênis que não apertava o cadarço do tênis. Eu olhei assim e falei, esse povo, eu não tinha ainda tido contato com as pessoas, né? Estava só na casa me preparando para os eventos. Ele entrou e me chamou a atenção, né? Eu falei, menino esquisito, menino estranho, né? Segundo dia, esse menino entra na casa, eu falei assim, até que se mudar, tirar esse tênis, dá pra ficar bonitinho. Terceiro dia, o menino entra na casa, eu falei, tirar essas correntes, né? Tomar um banho, botar uma roupa diferente, tirar esse cabelo meio doido. No quarto dia, eu falei assim, cara, até que ele é bonitinho, hein? Puxa vida, que menino bonito. Quinto dia, ele entrou, eu falei assim, eu, você, 2 filhos e um cachorro. Eu já estava ali planejando meu casamento com ele, me apaixonei por ele, né? E era o Senhor literalmente usando ali o amor como um resgate, né? Para me trazer de volta para a casa do Pai. E ali, 15 dias que eu estava aqui, a gente começou a se conhecer, a gente já começou a namorar. 3 meses depois, eu tinha que ir embora. E aí foi onde a gente se uniu para enfrentar a nossa família, porque a gente falou assim, a gente precisa ficar junto. Se você for embora, acabou nosso amor. Não, jovens que estão me assistindo, me ouvindo agora, não façam isso. Isso é uma história totalmente atípica de alguém que estava totalmente perdida e que Deus, né, resgatou de uma forma bem inusitada, né? E ali a gente começou a namorar e casamos e fomos morar junto e construir uma família, né? 2 anos depois veio o Kaique. E eu estava distante de Deus, comecei a trabalhar, né? Não queria saber de igreja, não queria saber de Deus. E eu vou dizer um negócio para você, desviado, ele parece que tem um imã, né? Onde ele vai, ele atrai um crente. Todo lugar que eu ia, alguém olhava para mim e dizia assim, Jesus tem um plano na sua vida, viu? Olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Mas eu não queria mais saber de Deus, porque para mim, eu dizia assim, cara, esse negócio de ser crente é coisa de velho. Eu sou nova, eu vou viver minha vida, né? Curtir uns pagodes, tomar uma cervejinha. Eu falei, eu não quero saber de Deus agora. Até que o meu filho ficou doente.
né? E o Kaique, ele estava com uma febre. O Kaique nasceu, passaram-se 2 anos, ele tinha 2 aninhos, ele teve uma febre e ninguém conseguia descobrir que esse menino tinha. E aí eu levei em tudo quanto é médico, os médicos não conseguiam entender o que ele tinha, até que a minha sogra, que na época era assim, né, uma adversária, ela disse assim, eu fui numa casa, né, ela católica a vida inteira, nunca tinha tido contato com uma igreja evangélica, mas ela descobriu um culto que acontecia numa casa, e ela disse assim, olha, você já levou um menino no médico, não sabe o que o menino tem, leva ele nesse culto, tem umas mulheres lá meio curandeira, elas fazem umas rezas, falam umas línguas lá, umas línguas esquisitas, e o povo fica dizendo lá que está sendo curado, que está recebendo bênção, que está arrumando marido, porque tu não leva teu filho lá, né? E eu aceitei Jesus na Renascer em Cristo, né? Não era numa igreja pentecostal. Então, assim, eu não conhecia ainda, né, o movimento pentecostal. Lá vai eu, né, no culto. Eu falei, naquele momento eu aceitava qualquer coisa, porque o médico estava suspeitando dele ter uma meningite. E eu estava super preocupado. Lá vai eu pro culto das irmãs da Assembleia de Deus, das irmãs do Coque. Deus tinha marcado um encontro comigo naquela tarde. Cheguei naquele culto, a primeira coisa que eu percebi foi a atmosfera. Falei, eu conheço essa atmosfera. Eu já senti isso alguma vez na minha vida, e eu sei que isso é bom, eu sei que Deus está aqui nesse lugar, as irmãs são crentes. Aí eu vi o vestido das irmãs, irmã com a meia na canela, a saia até o pé, a perna peluda, o coque, sentei, chorei o culto inteiro. No finalzinho, eu com o menino no colo, ardendo em febre, eu olhei para a fila, faz aquela fila marota para receber a oração. Eu falei, eu vou entrar numa fila dessa para ver se ela ora pelo meu filho, libera esse poder e meu filho vai ser curado. Procurei a irmã mais barulhenta, que gritava, eu falei, essa deve ser a chefona do poder. Eu vou nessa fila, olhei a irmã estilosa, né? Porque os assembleanos, eles ditam moda, né? Porque hoje é super bonito usar saia com tênis e meia na canela, né? Hoje tem um movimento também que diz que ser bem peludo é legal também, né? As irmãs já trouxeram esse movimento aqui pro Brasil. E aí eu fui na fila, ela foi orando por todo mundo, abençoando todo mundo. Aí chegou a minha vez, eu falei assim, ora pelo menino aí, né? Ela olhou pra mim assim e falou, não vou orar não. Aí eu falei assim, cara, os crentes de São Paulo é tudo evoluído, né? Lá na Bahia o povo implora para orar por você. Aqui em São Paulo você pede oração, o povo não quer orar. Aí eu fiz assim, que mulher esquisita. Ela botou aquele dedo de profeta na minha cara, porque o profeta pentecostal, ele faz ele tem cara de profeta, né? Tem o ex que te digo ali na hora, né? Ela botou, não teve ex que te digo não, foi 2 pés no peito mesmo, uma voadora. Ela falou assim, o Espírito Santo de Deus me revela que você é desviada. Não era afastada, não tinha, Deus não deu volta mesmo, né? E eu olhei assim e falei, olha, minha sogra infeliz, contou minha vida. Só que esse período da minha vida que eu tive um encontro com Deus, ninguém sabia. Eu tinha uma Bíblia, a única coisa que sobrou, o único sinal que eu já tinha tido algum contato, era uma Bíblia aberta no Salmo 91 para me proteger dos maus caminhos, né? Que eu nunca lia, estava bem sujinha nessa página, e era a única coisa que eu tinha. Então a minha sogra não sabia. Na hora eu assustei, eu falei assim, cara, eu não entendia sobre revelação, sobre palavra de conhecimento. Então aquilo tudo era típico para mim. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, como que ela sabe disso? E aí ela disse assim, Deus te trouxe aqui. Ele marcou um encontro com você nessa tarde, porque ele liberou uma palavra profética sobre a sua vida quando você era uma criança, que você viveria sim um tempo afastada, mas que ele te traria de volta para cumprir um propósito na sua vida. E aí ela usou exatamente a mesma palavra que o pastor falou. Ele vai te levar aos 4 cantos dessa terra, onde você não puder pisar, ele vai levar a tua voz. E ali eu comecei a chorar, eu falei assim, meu Deus, só Deus pode fazer um negócio desse. E aí ela disse assim, eu falei, o que eu preciso fazer, né? Ela falou assim, olha, eu falei, ora pelo meu filho, né? Ela disse assim, eu não vou orar não. Eu falei, mas por que não? Ela falou, porque você precisa se reconciliar com Deus hoje, porque se você não se reconciliar com Deus hoje, Deus vai matar seu filho. Ali eu já conheci o Deus matador, né? Tipo assim, é tudo por livre, espontânea pressão. Ou você se converte hoje, o Deus vai matar teu filho. Eu falei, rapaz, Deus tá nervoso comigo. Esse negócio de eu ficar muito tempo distante de Deus, provavelmente despertou a ira de Deus, é melhor eu me converter logo. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ela falou, repete essa oração comigo. E ali eu fiz a oração, né? Repeti a oração e fui embora. Eu falei, agora ora pelo meu filho. Ela falou, não precisa orar não, pode ir que ele está curado. Eu entrei no carro incrédula, né? Dizendo assim, essa irmã me enganando, até ganhar uma adepta para a igreja dela. Me ameaçou, porque ela viu que eu tenho cara de gente boba, né? Deus me ameaçando, usando de ameaça. Deus não faz isso, Deus é bom, cara. Deus não vai ameaçar ninguém. E entrei no carro para tomar com o menino com febre. Cheguei em casa, comecei a tocar o menino, a febre começou a ir embora. Aí, naquela incredulidade, eu falei, volta febre, porque senão realmente Deus vai matar o menino se eu não virar crente. E eu ouvindo meu pagode, tomando cerveja, eu não queria virar crente. Até que eu decidi ligar para minha mãe.
né? Porque eu estava desesperada, mãe de primeira viagem, longe de toda a minha família, fiquei desesperada que Deus ia matar meu filho se eu não me convertesse. E aí eu liguei para minha mãe, e minha mãe deu um glória a Deus quando eu contei a história para ela, e ela disse assim: filha, a igreja aqui estava orando. Enquanto eu estava aqui vivendo minha vida, Deus estava salvando a minha família lá na Bahia. Sua mãe se converteu. Aí a minha mãe se aqui. Converteu, meus 2 irmãos se converteram, eles colocaram uma igreja de joelhos. Sua mãe se converteu sem ameaça, foi ameaça. Normal mesmo. Uhum. Deus é tão criativo, né? Então, assim, cada um tem a gente tá aqui no criativo, se Deus sabia como chamar minha atenção, né? Eu não acredito que Deus iria matar o meu filho, mas Deus sabia, porque todo lugar que eu ia, alguém falava do amor de Deus pra mim, e eu não queria saber. Quando falou assim, eu vou matar seu filho, eu falei, é melhor ficar crente do que perder o menino, né? E a minha mãe, ela ainda potencializou isso, quando ela disse assim, olha, filha, quando Deus fala que vai matar, Deus mata mesmo. Meu Deus! Porque aqui com o filho de fulano, sempre dá aquela história, né? E mãe sempre gosta de botar medo no filho. Filho de fulano aqui, ó, brincou com Deus, morreu, viu? Aí eu fiz assim, mãe, o que eu faço? Ela falou, filha, Deus te escolheu, Deus tem um propósito na sua vida. Depois daquele dia, eu voltei uma semana depois naquele culto com um playback. Eu fiz um playback, eu falei assim, cara, eu vou nesse culto. Botei o cigarro na bolsa e fui pro culto, porque eu tava nervosa, porque eu planejei que durante aquela semana eu ia cantar um hino, porque eu vi que todo mundo cantava e eu resgatei o dom. Eu falei assim, eu vou cantar, eu sou cantora, também vou cantar nesse culto, porque eu vi que as irmãs não estavam cantando muito legal, né? Eu falei, acho que eu vou cantar melhorzinho, e eu tenho um talento para isso. Cheguei lá, fumei 2 cigarros na porta do culto, e falei para a irmã assim, irmã, eu trouxe um CD aí, eu quero cantar. A irmã olhou para mim e falou assim, senta aqui, filha, pra você olhar. Senta, em nome de Jesus, né? E aí ela foi distribuindo oportunidade para todo mundo, né? Isso aí foi a forma que Deus ativou o dom. Vocês vão entender, gente, é uma história doida, só Jesus. Mas é a minha história, né? E ela disse, senta aí, começou a procurar alguém, deu oportunidade para todo mundo. E eu sentada, né, com aquele fedor de cigarro. Na época, pastor Marco, tenta imaginar a imagem, eu loira, com um piso no nariz, na língua, no umbigo, a roupa, eu tinha engordado por causa do menino, a roupa não servia em mim. E tu pensa numa imagem bem bizarra, conseguindo. Eu sei que você é criativo, era um pouquinho pior, pastor. Pode explorar um pouquinho aí a sua criatividade, porque era um pouquinho pior a imagem. Entrei e eu comecei a ficar nervosa, porque eu falei assim, a irmã não vai me dar oportunidade, né? Eu de calça, eu maquiada, eu com a imagem, com aquele estereótipo de desviada mesmo, né? Era só olhar pra mim, sentir o cheiro de cigarro, você já via, né? Tem capirota aí na vida dessa menina, né? Ela deu oportunidade para todo mundo e de repente ela foi muito sensível à voz de Deus. Ela olhou para todo mundo assim e falou, eu vou dar uma oportunidade para essa menina. Só que ela alertou as intercessoras de plantão, né? Tipo assim, já fica na posição para expulsar os demônios aí, porque aqui o bicho vai pegar, né? Ela disse assim, gente, tem uma jovem que se reconciliou com Cristo semana passada. E ela voltou no culto. E ela me pediu uma oportunidade para cantar uma canção. E o Espírito Santo falou para mim que era para deixar ela cantar. Ou seja, né, nesse momento as intercessoras já se posicionaram, né? Cada uma no seu canto, porque falou assim, vamos ver o que é que vai dar. E aí ali eu cantei a minha primeira canção, e ali o Senhor trouxe uma libertação profunda ao meu coração. Quando eu cantei, eu vivi a terceira experiência mais profunda com Deus na minha vida, que destravou literalmente tudo que estava bloqueado na minha vida, trouxe essa libertação. O Senhor me transformou a partir daquele dia, porque Deus deu uma experiência muito profunda a ela. Enquanto eu cantava, metade daquela sala chorava, a outra metade rodava, falava em línguas. Eu achei aquilo estranho, mas era uma atmosfera tão gloriosa, que ela teve uma experiência... E é impressionante assim, né? Quando você fala como você foi recebida, a palavra que você recebeu, assim, não costuma ser assim que Deus fala, né? Uhum. E realmente, assim, não é assim. Não, né? Mesmo. Hoje eu tenho consciência disso. Mas, ao mesmo tempo, assim, o segundo encontro foi com tanta graça, não é? Um favor de Deus, assim, literalmente, que eu olhava e dizia, eu não mereço. E mesmo onde há uma limitação, o Espírito Santo conduz a um desfecho, né? Não que a gente tem que abraçar o que não está certo, não tem nada a ver com isso. Não. Mas o amor de Deus foi tão especial para você, né? E como ele conduziu, ele foi soberano naquele ambiente e ele achou o seu coração. E eu costumo dizer assim, Deus honrou o seu coração, sincero, a sua luta, né? No sentido de que você tinha ali, você estava ali, né? E você estava em luta, você queria, não queria, isso, não é isso, mas ele queria que você tivesse uma experiência com ele, perseguiu o seu coração. Ali Deus reafirmou, né, o propósito dele, o chamado dele, falou sobre tudo que ia acontecer, literalmente, assim, que ele me daria canções, né, que ele transformaria a minha vida, que ele restauraria o meu casamento, que ele me daria mais um filho. Foi assim, um download do céu desceu. E eu tomei posse daquilo. Eu cheguei em casa e me senti envergonhada. Porque eu falei assim, cara, como eu posso estar assim, né?
Pô, eu sou cantora de Jesus. Peguei o cigarro, joguei fora. Peguei todas as bebidas, joguei fora. O Bruno chegou em casa, Bruno, a vida inteira católico. Eu falei pra ele, a partir de hoje a gente é crente. A gente vai pra igreja, a gente vai andar na palavra, a gente vai ler a Bíblia. Jesus vai morar nessa casa. Comecei a ler a Bíblia, passei uma semana ali lendo a Bíblia. E naquele primeiro ano, eu comecei a ir em tudo quanto era igreja. Recebi muitos convites para ir contar esse processo de libertação, de regeneração, que foi algo muito acelerado. E eu comecei ali a ouvir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus, né? O Senhor me libertou. 15 dias depois, o Bruno se converteu, teve um encontro com Jesus. Foi algo tão genuíno, algo tão profundo e tão intenso, do Senhor literalmente estabelecendo a vontade dele nas nossas vidas, que tudo começou a fluir. 1 ano e meio, depois da minha conversão, eu comecei a compor. Né? O Senhor começou a ativar os dons, os talentos, tudo para a glória dele, tudo refinado, né? tudo regenerado, tudo passou por esse processo de purificação no Senhor. Ele purificou o meu coração, me libertou e colocou um novo cântico em meus lábios, né? E começou a me inspirar. Eu não tinha, pastor, hoje eu estou aqui, eu me sinto tão honrada de estar aqui, né? Inclusive depois de tudo que eu tenho vivido na igreja da cidade, né? Depois de 1 ano e meio de college, porque eu não acreditava em mim, eu não tinha expectativa nenhuma, eu não tinha nenhuma perspectiva, eu abandonei os estudos, então eu não imaginava do que Deus poderia fazer. Quando um pecador se arrepende, quando Deus regenera um pecador e ele encontra literalmente um coração disponível para que ele estabeleça a sua vontade. Então eu não via possibilidade de Deus me dar algo genuíno, de Deus me dar um dom, de Deus me dar um talento. Eu não acreditava numa capacidade de compor. E aí a única coisa que eu aprendi eu sempre fui muito fiel às disciplinas espirituais. Eu aprendi isso e eu levo isso. Você tinha uma história no secreto ali. Como um sustentáculo para a minha vida. É o jejum, a oração, a leitura da palavra, a submissão a Deus. E foi através daí que tudo que eu imaginava que não poderia acontecer foi ativado na minha vida. Então, assim, hoje eu ouvi você dizer assim, a pessoa mais criativa, uma compositora, uma cantora, eu digo, uau, só Deus faz isso. É muita, muita, muita graça. Né? Então, eu sempre digo, é a história de uma improvável. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que depois da nossa conversa, numa viagem missionária que a gente fez, você não tem noção do quanto você ativou meu coração a acreditar nisso. E aí, contando várias histórias, o Senhor falou assim, filha, eu vou te dar um livro. Muita história para contar, hein? Ele falou, vou te dar um livro, né? E esse livro, já tem até o título, é Crônicas de uma Improvável. Ele falou assim, muitas histórias doidas que compõem literalmente alguém que, aos olhos humanos, talvez eu não seria escolhido. Mas assim como Davi, Deus não vê como o homem vê, né? Deus enxerga o que há de precioso, porque foi Ele mesmo que plantou isso em nós. Então é isso. E é muito legal assim, a sua liberdade, a sua intensidade, a sua espontaneidade, algo assim que ressalta muito, né? E como que acontece assim? Deus, ele foi te dando canções, ele te deu. E você já andou por muitas igrejas dessa nação, já ministrou em muitas igrejas, suas músicas estão em todas as plataformas, são bem ouvidas e você contagia muito, né? A igreja, a nossa igreja, a juventude, qualquer ambiente, Semana da Virada, juventude, você está ali, você tem uma sensibilidade, perceber o ambiente, ministrar. E como que acontece essas composições, assim? Como que elas surgem? Como que isso rola com você? Então, não tem uma regra, né? Eu posso expor aqui várias situações de que as canções surgem nos momentos mais inusitados, né? De forma intencional também, né? Inclusive, eu tenho até um evento já marcado, um evento que eu acredito que está na agenda de Deus, que a gente vai se juntar para compor, né? Literalmente intencional, e eu tenho me preparado para isso nesses dias. Mas a maioria das canções que eu tenho, elas são orações que se transformaram em canções, né? E algumas literalmente só faladas, outras escritas, né? Eu tenho esse hábito de escrever orações e aí você, de repente, você recebe esse insight dos céus, né? Vai ser uma canção, hein? Você vai colocando ali o que está no seu coração, a sua conversa com Deus, a sua oração, e depois isso se transforma em canção. Eu ouvi um dia um compositor falando assim, cara, quanto tempo levou para essa canção ficar pronta, né? E eu gostei muito da resposta dele. Ele falou assim, uma vida inteira.
né? Então, assim, é literalmente fruto das minhas experiências com Deus, da minha vida com Deus, mas ao mesmo tempo é literalmente uma liberação dos céus. Mas que, de acordo você vai caminhando, eu acredito que em toda a minha trajetória, cada passo que eu vou dando, o Senhor vai liberando acessos, né? Porque tudo já existe. A canção já existe, a melodia já existe. Então eu tenho orado para que o Senhor desperte essa sensibilidade. Acessar o que existe no céu e trazer para a terra. Isso. Simplesmente é isso que eu entendo. O processo de compor é esse. Então, assim, às vezes eu acho que a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender. Então, assim, o que eu entendia que era uma oração, Deus está dizendo assim, filha, estou te dando uma música. E você sabe que Deus usa assim, porque Ele te fez criativa. Você é criativa. Eu acredito nisso por causa de você, pastor Marcos. Não, você é. E aí, Deus vai usar o quê? O que é a sua personalidade, a sua história de vida, o seu jeito de ser, os seus gostos pessoais. E é muito interessante, eu lembrei quando você falou assim, que você vai trazendo e depois isso vira canção. E assim, isso é um processo criativo, isso não é. E é muito legal assim, que o processo criativo é mais uma entrega do que um controle. Você não controla. Ele acontece. Você se entrega a algo que você está buscando acessar, que você está buscando encontrar. Né? E eu me lembrei quando eu estava fazendo um trabalho de teologia, quando eu fiz meu projeto lá de mestrado, aí eu estava meio travado. Aí o meu professor... Gente, eu ouvi o pastor Marcos dizendo que ele... Porque eu sempre pensei assim, né, cara... Não, muito travado, Sara, muito. O pastor Marcos é uma espécie de ser humano nunca, que eu fico pensando assim, né? Nunca. Do que vive? Do que come? Como se reproduz? Nada a ver. Ele tem provado isso, só fazendo filho incrível, só fazendo filho lindo. Eu falei assim, cara, essa espécie é boa, hein? Nada a ver. Aí o que acontece? Eu lá ali travado, né? Aí o professor Wagner Vailate, o pastor lá da Boas Novas de São Paulo, ele me deu aula. E depois de uma aula, eu em crise, falei, não consigo trazer e tal. Ele falou assim, sobre o que você quer escrever? Aí eu falei algo relacionado a jovens, algo relacionado à cultura pós-moderna, algo relacionado a algumas experiências bíblicas, uns pensamentos sobre igreja. E ele entendeu que não tinha uma estrutura. Isso porque você estava travado, né? Tinha um monte... Não, era um monte de pensamento solto, era um monte de coisa assim, totalmente solta, não tinha um ponto. E ele queria encontrar qual que era o ponto central. E aí ele pegou e falou assim, foi uma coisa que foi libertadora para mim. Ele falou assim, olha, você tem um pensamento expansivo, é o pensamento divergente, né? Não é o pensamento estruturado. Né? O divergente, ele expande, ele abre muito, ele fala um monte de coisa solta. Pois e aí, né? aí prazer, ele pegou a divergente. Eu também. Aí ele pegou e falou assim, é muito interessante porque você vai encontrar o seu caminho depois que você expandir e você vai ligar os pontos, algumas coisas você vai jogar fora. Por isso que quando eu escrevo um livro tem 5 capítulos que foram jogados fora, que a Mariana joga fora porque ela é estruturada. E aí a gente conversa e vai achando os pontos e aí a gente vai colocando. E esse é meu processo. Uau. Ele não está certo, ele não está errado, é como eu funciono. E aí, quando ele falou isso para mim, isso foi libertador. E ele falou assim, tem gente que é estruturado, que ele faz uma estrutura... E às vezes quando ele está abrindo, ele elimina algumas coisas também. Mas ele tem meio que um começo, meio e um fim desenhado primeiro. Eu nunca tenho começo, meio e fim desenhado primeiro. Né? Eu vou encontrando o caminho. E se eu ficar parado, eu não faço nada. Uau. E se eu sair, eu vou fazer algumas coisas que eu vou ter que ir achando o caminho no meio do processo. Né? E isso é libertador. Eu tive muita dificuldade de lidar com isso, pastor Marcos. Porque eu sempre achei que tinha que me encaixar num padrão. Que tinha um molde, que tinha um formato, que tem uma forma de fazer. E aí quando eu penso, cara, eu não consigo fazer assim. E aí eu perdi muito tempo tentando fazer de outra forma e não fluía. Então eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Foi problema assim, cara, o pós-college é libertador. Não tem a ver com a criatividade. Porque o Senhor tem me curado muito nisso. Porque o que acontece? Estou escrevendo 2 livros, né? Agora. E aí é tipo assim, antes eu já teria dificuldade de dizer que estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo. Aí agora eu entendi assim, cara, não sei se um vai desenrolar primeiro que o outro, se os dois vão sair juntos, mas eu tô livre. É igual aquele negócio assim, você está escrevendo uma música, você acha o título primeiro ou depois?
Então, na hora de sair, às vezes você muda o título também? Muda o título. Entendeu? Então, não, esse aqui não ficou legal, entendeu? E pra mim é muito legal isso. É muito legal. É muito bom. Porque o livro vai ter vários títulos. O título vai ser a última coisa. A canção vai ter vários títulos também. Isso tá errado? Não, eu já peguei o título de uma canção, que já tinha toda uma estrutura, e criei outra canção e tirei e botei outro título. Você só pode melhorar uma coisa que saiu. E eu ouvi esses dias uma frase que diz assim, que a junção de várias ideias medíocres, né, medianas, constrói uma grande ideia, uma boa ideia. Assim, quando as ideias vão saindo, elas vão revelando que é um repertório que você tem. Aquilo que você vai olhando, você fala assim, pô, eu descartava isso, igual você falou quando descarta os 5 capítulos, você vê, não sabe, você falou assim, não sei se isso é certo ou se é errado. O certo, assim, pra mim, né, na maioria das vezes aconteceria eu pegar o que eu descartei e dizer assim, isso é bom, e jogar aquilo que eu considerei que é bom fora, sabe? Aquele descarte ali, na maioria das vezes eu pego assim e diz, filha, dá uma olhadinha aquilo que você descartou, aquilo ali é tão bom. E ao longo dos dias, então agora eu aprendi a não descartar nada. Porque é o que acontece, num processo de composição, talvez uma estrofe que você acredita que vai fazer parte de uma música, nos 45 minutos ali do segundo tempo, você entende que ela não faz parte dessa música, você coloca ela em outra música. E o Steven Furtick, ele fala assim, ele é compositor também, né? Ele é muito criativo. Uau. Ele pega e fala sobre o descartar ideias no processo criativo. Ele pega e fala, quando você pega uma ideia e joga fora, ela não cai num túmulo, ela cai no jardim. Né? Porque o que cai no túmulo está morto. Mas o que cai no jardim também é uma semente que morreu. É uma semente descartada. Mas aquilo que você descarta, às vezes, é o que Deus quer que floresça. Então, para uma coisa não serve. Então, para essa ideia, para esse projeto, para essa canção, para esse livro, para essa conferência, para essa ideia de empresa, não serve. Mas aqui tem um jardim onde coisas novas vão florescer. E isso saiu de você, né? E vai fazer parte de um processo de elaboração. É por isso que a criatividade não é aquela coisa do estalo, né? É essa coisa de que você tem que ir. Você tem que suar, você tem que... Porque o processo de colocar para fora, de eliminar, de ver o que é bom, de ver para onde vai dar, é um processo cansativo. É um processo de exposição. É um processo que você fala assim, puxa, não estou fazendo nada que presta. Cada papel rasgado, embolado, jogado fora, né? Você fala, não saiu nada, mais uma vez. Eu vou usar minha criatividade. Agora eu quero te perguntar uma coisa, pastor Marcos. Você já compôs uma canção? Ou já se viu criando uma canção? Bora fazer uma parceria? Imagina, não sei gente. Se isso vai prestar, não. Vai prestar sim, pastor Marcos. Você acabou de falar do Steven Furtick. Eu te acho mais top. Não, mas ele é músico. Não, ele é músico. Você também é músico, pastor Marcos. Eu acredito em você, pastor Marcos. Não, eu que estou te entrevistando, vamos lá. Bem que você podia, hein? Bem que podia me dar assim, um esbocinho de uma pregação. Acreditem. Vamos deixar isso no ar, gente. Mas isso que você está falando é muito legal. Eu acho que assim, no sentido de o esboço de uma pregação virar canção. Né? Imagina se... Porque você tem um amor pela igreja local, não é verdade? Uma vez eu encontrei com um pastor, ele falou, rapaz, eu não conheço artista igual a Sara, não. E eu tô falando artista aqui de propósito, viu? Tem gente que tem medo dessa palavra, né? Eu tinha preconceito também. O artista, a gente tem um preconceito, né? O ministro de adoração. Mas assim, a arte tá ali. Eu tinha esse preconceito. Quando alguém dizia assim, você é artista, eu dizia, eu sou levita da casa do Senhor, sou adoradora, me respeita, não me diminua. Você tem assim uma característica, você tem uma identidade ali, e você é uma levita, e você é adoradora. Eu sei, né? Da tribo de Levi. Porque o que Davi fez? Ele reuniu os músicos. E músico não é levita. Eles eram músicos e eles não estavam destinando a arte deles para a adoração. E ele trouxe um ambiente, ele criou uma cultura onde a arte é direcionada para o Criador. Né? É o resgate. Mas eles não deixaram de ser artistas, eles só destinaram a arte para algum lugar. E também a fonte, né? Eles reorganizaram a fonte também. E aí, assim, você falando sobre a cantar uma pregação, cantar um esboço, cantar uma palavra, cantar o que Deus está trazendo de revelação para um ambiente. Agora imagina se os adoradores, os artistas da igreja começarem a perceber o que Deus traz no ambiente, e vamos transformar isso em inspiração, em elementos para o que Deus quer criar por meio de mim. Né? E aí eu estava falando sobre um pastor que eu encontrei e falou assim, rapaz, a Sara,
Eu convidei ela para minha igreja e ela disse, não, eu estou na escala da minha igreja, eu não posso nessa data. E ela rejeitou uma agenda por causa de uma escala numa igreja local, né? O que eu busco é isso, pastor, ser sensível à voz de Deus, sabe? E quando o convite chegou, né, eu acredito que a maioria do coração dos adoradores é tentado. E eu disse assim, cara, não tem diferença. O mesmo Deus que se manifesta na igreja local se manifesta em qualquer outro lugar que ele me enviar. Se o pastor deseja tanto me levar lá, aqui a gente aprende a viver a cultura da honra. Eu falei, se eu não honrar a minha casa, se eu não honrar a minha família, sabe, não faz sentido, né, viver uma honra seletiva. Esses dias até eu estava pensando sobre isso. Falei, não faz sentido. Então eu falei assim, cara, se eu não honrar a minha casa, a minha família, não faz sentido eu sair daqui. Eu desmarcar com a minha igreja, falei, não revela o caráter de um adorador genuíno mesmo. Então eu tenho policiado muito meu coração em relação a muitas ações, né? Até a escolha que você fez do college, né? Você Ai, parou um tempo para ficar. Pastor, o college me escolheu, viu? Eu acho que eu não escolheria o college, porque eu achava que o college estava muito distante da minha realidade, sabe? Dizer assim, mãe, casada. Meu Deus, como vai ser? Né? Foi desafiador, mas foi a melhor decisão. Você acha que foi um resgate também do que faltou na sua adolescência? Muito. E Deus te deu uma oportunidade de viver num ambiente totalmente diferente. Lógico, você não foi uma adolescente, né? Mas você viveu algo que foi uma remissão de uma fase da sua vida, né? O college foi um presente de Deus na minha vida. Existe uma Sara antes do college e uma Sara depois do college, sabe? Eu não imaginava que seria tão profundo, que Deus ia mexer tanto nas minhas estruturas. E eu acredito que Ele trouxe agora mais sobre inovação, sabe? Eu aprendi muito com um professor chamado Marco Madalena, né? Agora eu vou biscoitar. Eu tinha comentado com você que eu queria ter... Todo mundo assistiu aquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que eles não compravam biscoitos. Era biscoito, né? Era aquele biscoito gigantão que cada um dava uma mordida. Gente, eu queria trazer ele, cara, porque eu sou a maior biscoiteira do pastor Marcos. Sou fã mesmo, e porque eu acredito que você recebe a unção que você respeita. E eu respeito muito a unção que está sobre a sua vida, pastor Marcos. No college eu entendi isso. Eu entendi que esse contato com os pastores, que aquilo que eu admirava, o Senhor trouxe para mais pertinho de mim. E Ele me deu acesso a isso. Então, assim, eu tô... Sabe a expectativa do... Eu falo assim, eu lembro do college, do que eu vivi, né? Sinto saudade. Mas o que foi fomentado no meu coração ao longo de 1 ano e meio tá borbulhando. E eu não vejo a hora de colocar, e estou colocando tudo em prática. E eu não tenho dúvidas que a minha criatividade foi ativada, foi para um nível, sabe? Pelo menos porque agora eu acredito. Eu entrei no college acreditando que eu não era uma pessoa criativa. Que em alguns momentos era tipo assim, Sansão, quando o Espírito Santo não habitava em Sansão, mas ali ele recebia, né, a força, era uma visitação, né? Não era uma habitação. Então hoje eu tenho a consciência que eu sou uma pessoa criativa. E essa virada de chave foi no college, né? Eu acho que isso é muito poderoso para a criatividade, no sentido de... Também, você falou, eu tenho essa confiança, acredito nisso. E a confiança criativa dá, assim, é uma coisa muito poderosa. Porque você acredita que você tem algo para liberar, então você libera. E você vai, então, encontrando mais identidade, mais elementos para, então, você relacionar para gerar algo novo. Agora, você falou sobre a sua sensibilidade, né? Eu acredito que o artista ele tem um dom de governo de profeta. Eu vejo isso claramente na sua vida, né? E o profeta, e que às vezes é um artista, o que acontece? Ele tem uma capacidade muito singular de sentir. Ele sente muito, né? Então, até você demais. contando todos os seus testemunhos, né? E isso é muito claro. Você sentia os ambientes, você sentia o momento. Quando você percebia algo, você mudava muito rápido, você ia com muita intensidade, você queria sentir cada vez mais, né? E quem não sente, não cria. Às vezes a gente quer, né, controlar o artista. Para de sentir tanto, né? E olha, e você tem todos os sentidos aguçados. Né? Então, às vezes você está sentindo
um sabor diferente. Sabe? Deus vai fazer alguma coisa aqui. Você sente um cheiro diferente. Você tem o discernimento para ouvir, para entender. Então, assim, a única dificuldade que eu tenho em meio desse sentir é que eu sinto muito. Eu sinto demais. Então você precisa... eu acho que é o caminho de encontrar o quê? Uma maturidade no sentir, né? Uma maturidade mesmo. E eu acredito que isso é o discernimento. Entender, saber discernir, né? O que você está sentindo. E como é que é esse negócio de saber discernir, encontrar a maturidade sem deixar de sentir? Como isso tem acontecido com você? Como colocar isso em palavras? Cara, é o relacionamento com o Espírito Santo. É o melhor professor, né? Então, assim, e eu tenho muito isso, pastor. Eu não consigo subir para ministrar sem dizer vamos. É uma parceria que a gente tem. Né? Então, tipo assim, eu sempre falo com ele, eu falo assim, enquanto eu canto, tu converte, tu convence, tu transforma. Então, assim, eu sou um instrumento, eu sou um canal do teu fluir. Então, é por meio dele. Se não tiver esse relacionamento com ele, é algo que eu tenho buscado cada dia mais, sabe? Cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Ter esse discernimento para entender, né? O que eu tô sentindo. É o excesso de alguma coisa? Ou é literalmente algo que o Senhor está trazendo? É a essência de algo que o Senhor está despertando. E aí ele vai te ensinando isso ao longo do caminho. E aí o que acontece? Eu sou muito tentada, assim, eu tenho uma tendência de, tipo assim, de pegar uma experiência que eu já vivi e dizer é isso, né? E aí eu tenho aprendido com ele a entender que ele sempre está fazendo algo novo. E o novo de novo, e de novo, e de novo. Então, cada vez mais eu estou me despindo do velho, entendendo assim, cara, eu lembro de uma situação parecida, que o Senhor agiu assim, me conduziu dessa forma. Agora eu já não trago esse modelo para um novo momento. Então eu pergunto, o que o Senhor está fazendo? Eu aprendi a fazer perguntas. Sabe? Eu tô aprendendo, está sendo despertado em mim. Eu sempre fui questionadora, né? Dizer, mas por quê? Vai por quê? Vai por quê? Mas agora eu tô fazendo a pergunta para a pessoa certa. Para aquele que detém todas as respostas. E nessa conversa aqui, eu acho que tem tanta coisa que é poderosa de se compartilhar, né? O relacionamento com Deus no secreto, as orações e o que você coloca para fora, que vão se tornando canções, que vão se tornando produtos criativos, né? E você sentir, continuar sentindo, continuar sendo artista, mas crescendo em maturidade, aprendendo com o Espírito Santo o que é, o que não é, o que é bom, o que não é. A remissão daqueles caminhos também, onde tiveram lacunas. Você me falou que está fazendo teologia agora, fez college, né? Então, muito legal também. Eu acho que um processo muito poderoso também é a elaboração da dor, né? Uau. E eu queria que você falasse agora, né, nessa reta final, falando assim, para quem está ouvindo e tem ali aquela ideia de que Deus chamou para criar, para compor, para inovar de alguma forma, mas há muitos processos de dores acontecendo, né? Que você diria para essa pessoa assim, sobre esse caminho de elaborar essa dor e caminhar em frente, que Deus vai fazer algo novo com isso? Eu entendi que Deus não desperdiça nada. Sabe? Ele tá sempre... É 100% de aproveitamento com o Senhor. Sempre. Sempre. E a minha escola tem sido a dor. Porque eu não sei, pastor. A escola do quebrantamento. Mas eu sou muito assim, teimosa. E eu tô sempre me arriscando. Eu tô sempre querendo agir. E eu sou muito intensa. Então, literalmente, eu preciso parar um pouquinho. E o que eu fiz em todo o tempo? Eu desprezava a dor. Eu não sabia que a dor, ela é um campo frutífero, onde coisas preciosíssimas nascem. Acho que eu nunca nem coloquei isso em palavras, mas hoje eu tenho essa consciência. Que a sua maior dor, de fato, é o seu maior ministério, sabe? É um lugar onde Deus vai extrair. Ele é especialista em fazer isso. A dor elaborada, né? Sabe? Em extrair preciosidade. O meu nome carrega isso. Oliveira, gente. As pessoas falam da unção em si, mas o processo da extração do azeite que simboliza essa unção é a prensa. Então não tem outra forma. E aí eu entendi que Deus transforma toda essa pressão em poder. Amém. Então quando você tem essa consciência e você consegue se submeter, sabe, você vai estar sempre com aquele sentimento. O que o Senhor está fazendo? Então assim, porque se está doendo, é literalmente a dor do crescimento. Está doendo, eu estou crescendo.
Tá doendo, o Senhor está transformando algo, o Senhor está extraindo algo de mim, que eu ainda não tenho consciência do que é, eu não tenho dimensão do que é. Mas quanto maior está sendo essa dor, eu sei que o Senhor também está extraindo algo muito grande, algo muito poderoso. Então, eu acho que é isso, é você se submeter e entender que Deus usa literalmente as nossas dores para extrair vencedores. Uau. Que é aqueles que vencem dores, né? Se você dá tweet isso aí, Deus usa as dores para extrair vencedores. Olha, que legal. Ficar perto do senhor, João Marcos. Eu entendi que uma forma de você potencializar a criatividade é você andar com gente criativa. Existe uma máxima aí que diz que você é a média das pessoas diferentes de você. Das 5 pessoas que você anda perto, né? Pensa num cara que eu queria andar assim, ó, gente, dá uma esfregadinha pra ver se pega um som, né? E é isso, eu acho que vai despertando, porque é coisas que eu não acreditaria sobre mim, até que sairiam frases e tal, mas é o que eu acredito. Os vencedores são aqueles que literalmente vencem dores, né? E você falou assim que Deus extrai, né? Porque tem gente que fala, não, Deus então ele me bate, Deus me coloca uma enfermidade, Deus, você falou no meio do processo, aquela fala impensada, imatura, dizendo que Deus ia matar e tal. E na verdade a gente pensa que não é o céu. Nós temos escolhas que não são sempre certas. Então, nós vivemos no mundo e nós temos escolhas que nos levam às dores. Só que Deus, nesse processo de dor, ele não desperdiça a dor. Ele vai nos conduzir para uma escola de transformação. Porque se ele simplesmente eliminar, não tem aprendizado, não tem crescimento, não tem lições aprendidas, não tem maturidade formada. Então é a dor, esse ambiente que o Criador elabora conteúdos novos, né? Você já parou para pensar que a palavra Criador tem a palavra dor dentro dela? Então, assim, o ambiente de dor é um ambiente criativo. Olha só. Né? Porque eu acredito, para você criar algo, você tem que colocar a mão, você aperta, você... Eu não sei, esse processo é um processo doloroso. É um processo doloroso. Não é? Então, Sim. assim, o Criador cria a partir da dor. Então, se você entender isso... Ó, isso eu peguei agora. Meu Deus! Respeita! Não é mesmo, pastor Marcos? Ficar perto de você, vai ativando tem uma as cultura coisas, do coque aí também, do fogo. E eu acredito nisso. Eu acredito que a criatividade, ela revela o Criador. Né, que em meio a um ambiente de dor extrai o suprassumo da criatividade que tem dentro de você, né? Então, assim, eu jamais imaginaria que eu estaria sentada aqui. Mas o Criador tem dessas. E você está abençoando muita gente, né? O Criador tem dessas. Ele usa os nossos processos de dores que você venceu. Você fica falando assim, mas assim, você está em vários palcos, você está em várias plataformas, você está lá no YouTube bombando também, está nas suas redes sociais abençoando muita gente. Cara, eu vou dizer com você, a minha fama de biscoiteira... Não, esse lugar aqui é menor do que muitos outros lugares que você está. E a gente fica muito honrado de receber esse time todo aqui, fazendo aqui junto, ó, receber você aqui, sendo abençoados. Gente, você tem noção, eu não dormi essa noite, pastor Marcos. Deixa eu te falar, eu não dormi essa noite, pastor Marcos. Sabe por quê, você tá voltando ativa, sabe né? o que tem de precioso de estar aqui? Realmente, o Senhor tem me levado em lugares inimagináveis. O Senhor sempre supera as minhas expectativas e faz infinitamente mais. Eu conheço muita gente incrível. Mas Deus me deu o privilégio de conviver com pessoas incríveis. E isso tem que ser valorizado. Então a honra que eu tenho é de tipo assim, eu conheço várias pessoas, mas eu tenho caminhado aqui com vocês. Eu tenho caminhado com a minha liderança. Então a gente vê de perto, sabe? A gente vê de pertinho. Quanto mais vê, cara, eu falo assim, mano, pra você ter uma noção, eu não acreditava que o pastor Carlito pecava. Eu dizia, não, ele tá sempre uma bênção, cara. Como assim? Né? Então, assim, é um presente é nosso ter você e tendo o que Deus tem feito por meio da sua vida. Cara, eu amei esse podcast. E deixa eu te falar uma coisa, por último aqui, ó. Por último, nada. O que tem de novidade nascendo? Eu já dei alguns spoilers, né? Você disse que vai ter um acampamento aí pra criar, já tá todo mundo doido aí no que vai nascer. Meu Deus. E tem coisa nova nascendo, ou interpretações, ou lançamentos, ou composições, o que tem aí? Primeiro é que eu entendi o Senhor virou essa chavinha na minha mente de estar preparada. De buscar realmente entender que a oportunidade, ela tem um encontro com a preparação. Enquanto você está preparado, certamente, se você está buscando a preparação, a oportunidade vai surgir. Aqui, né, na nossa família, essa chavinha virou. Então eu tenho buscado aprender mesmo, tanto que, pra você ter uma noção, eu nunca quis aprender música, porque eu sempre tive como um dom muito natural. Eu falei assim, cara,
Deus me deu, né? Então eu era bem ignorante na questão de aperfeiçoar, mas agora o Senhor virou uma chavinha, tô aprendendo a tocar. Então assim, eu tô vivendo literalmente... Se você tem essa facilidade tão grande, né? É. Imagina o que vai nascer então, e eu tô dessa com muita dedicação, expectativa dessa preparação, do né? que está por vir. Amém. É literalmente aqui, você chega aqui ser inspirado. Mas isso é uma inspiração, te assim, aguarda. você já tem assim, uma caminhada e você entende que tem que se reinventar. Se eu cheguei até aqui desse jeito, imagino que deu... E aí eu tenho o privilégio de fazer parte da Brave, né? Que é um coletivo de adoradores que acreditam nos mesmos princípios e valores que eu carrego, e que é estar totalmente enraizado em Deus, que é amar a igreja local, que é cuidar da sua família, né, e da sua casa, priorizando isso, o seu ministério ali, a sua família, que é o ministério mais importante que eu acredito que nós temos. E aí a gente tem também esses encontros, né, que vai ser o primeiro encontro. Eu tô só de falar, eu começo a suar frio, muita expectativa. A gente vive essa vida consagrada, mas agora intencionalmente para esse encontro, né? Eu tô assim, Espírito Santo, vai ativando aí. E tô muito atenta. Eu acho que o que você tem que fazer é isso, né? Eu tô muito atenta com os versículos que às vezes saltam assim na minha mente. Eu falo, opa, deixa eu escrever isso aqui. Com uma frase que eu ouço, com uma conexão com alguém. Porque eu entendo que a junção de tudo isso vai dar um caldo bom. Amém. Então, assim, a gente vamos viver agora. Bom. Vamos viver agora essa experiência, que é uma experiência nova, né? A gente tem acreditado muito nisso no coletivo. O Pastor Carlito tem enfatizado poderoso, né? muito isso, que ninguém faz algo grande sozinho. Que se você está fazendo algo sozinho, certamente não é grande. E eu tomei posse disso, né? Então, assim, a gente entendeu isso. E a gente se conectou, porque a gente acredita que é na unidade que o Senhor libera a bênção, né? Que o Senhor ordena a bênção, como a Bíblia diz. E a gente vai se encontrar nesse formato de um acampamento de composição. Muito legal. É o nosso desejo se encontrando, que eu acredito, com os céus, dizendo assim, Senhor, o que os céus quer liberar sobre a terra, nós queremos acessar. Né? E eu acredito que quando tem 2, 3 reunidos, o Senhor ouve mais, né? Então, assim, é melhor liberar logo. E eu tô com muita expectativa do que o Senhor vai revelar, porque Ele nunca despede a gente de mãos vazias. Então, algo poderoso vai nascer. Com toda certeza. Que é com o Ananiel, né? É o meu produtor, é alguém que tem me discipulado em relação nessa área, né, da adoração, que tem discipulado meu coração na adoração. E é um amigo, eu tenho o privilégio de trabalhar com ele. E dentro do coletivo da Brave tem a Adoração Central e a Fernanda Madalone, pessoas assim que são apaixonadas por Jesus, que vivem literalmente os princípios dos céus, e que eu tenho o privilégio e a honra de caminhar junto com eles. Eu estou num processo de escrever sobre um pouquinho da minha história, né? E é onde eu estou escrevendo esse livro. E aí o Senhor está me dando algumas outras ideias. Eu só tenho obedecido, né? Tá, eu falei assim, eu vou escrever porque vamos ver o que Deus vai fazer. Na expectativa. E é isso, gente. Estou super aberta para o Senhor trazer algo novo, né? Eu creio que aqui nesse encontro Ele já liberou chaves, Ele já ativou o meu coração. E eu vou sair daqui degustando ainda. Vou tomar um cafezinho com água com gás ali. Que foi a experiência nova de hoje, né? É uma experiência nova. O que o Senhor quer fazer, Senhor, através dessa experiência? O que o Senhor quer despertar em mim, né? Através dessa experiência? Eu sei que o Senhor está fazendo algo novo. Eu sei que o Senhor está se movendo o tempo inteiro, né? Show, Sara, show. Não acabou não, pastor Marcos. Eu vou vir de novo? Vai, vamos criar um tema para eu vir de novo, depois, por favor? Eu posso pregar no Vai sair coisa nova e você vem aqui falar disso tudo. Eu posso contar meu testemunho no Eleve? Lógico que pode. Eu já chamei várias vezes, você ainda não aceitou. Quando você aceitar, vai ter o testemunho no Eleve. Pastor Marcos, eu tava nesse processo, que eu precisava de cura, mas o Senhor, venham pro college, gente. E em breve, Sara dando testemunho na Eleve. Então, lançando meu livro, profetiza aí, eu acredito muito em tudo isso que você falou, né? Tudo novo que vai nascer, que seja muito abençoado. Você falou de intimidade com Deus, de igreja local. Amém. Você falou de coletivo, de trazer mais pessoas. Você falou de reaprender, de se reinventar. Então, tenho certeza que só vai nascer coisa boa. O que sair, canção, livro, vai ser especial demais. Sigam a Sara nas redes sociais. Me sigam, gente. Eu sou uma pessoa legal. Fala aí, Sara Oliveira Sara, Oficial. com H no final. O Oficial, em todas as redes sociais.
E eu espero realmente que você seja abençoado através da minha vida. Sigam lá, sejam abençoados e fiquem atentos. Eu esperava que ia ser mais engraçado, hein, pastor Marcos? A gente tem que fazer um podcast stand-up. Vamos fazer o stand-up, então. Pode ser? Porque não dá pra misturar assim. Aquelas histórias engraçadas lá. Isso, quando eu conto o testemunho... Aí vai chorar, não vai dar. Aí faz eu chorar, não faz eu rir, pastor Marcos. Então, eu tenho que voltar aqui no stand-up. Vamos fazer um quadro stand-up. Mas a gente não controla. É Deus que conduziu o caminho aí. Fechou? Não, então, gente, tem que dar uma voadora, isso. Né, gente? Criativem-se. E tamo junto. É isso aí, tamo junto. Criativos.